A graça e a paz, meu querido, seja bem-vindo a mais um episódio no canal Discípulos de Bereia. Estamos mais uma vez no nosso quadro Retificando. Eu, Vitor e meu grande amigo de caminhada, Léo. E aí, Léo? Tudo certo? Vamos dissecar aí mais um texto aí famoso? Em nome de Jesus. Vambora, né? Vamos pra cima. Pergunta é, que fermento é esse, Léo? Qual que é a marca do fermento? Serve para crescer bolo, pão? Então, vamos discutir isso. Será que Jesus estava discutindo teologia, culinária? Essas e outras coisas vamos debater aqui um pouquinho para dissecar esse texto que é muito conhecido, mas por incrível que pareça, ainda desperta dúvidas na cabeça de alguns irmãos. Então, roda a vinheta. Estamos aqui no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 8, tem uma passagem conhecidíssima que é a segunda multiplicação dos pães. E olha só que interessante, Léo. Aqui na minha Bíblia, na versão NVI, diz assim: naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntam Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedidos, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmatuna. Aí a gente pula alguns versículos e entramos no texto clássico, que é: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E Jesus lhes disse: vocês ainda não entendem? E assim, vamos dissecar um pouco do contexto aqui, né, Léo? Fica uma incógnita, né, do que Jesus está querendo falar aqui, não é verdade? Sim. Dá uma certa dúvida. E o contexto geral é a clássica cena da multiplicação dos pães. Muitas pessoas ouvindo sobre um homem que cura enfermos, liberta pessoas possuídas, multiplica comida para os pobres e aflitos, começa a atrair uma galera para andar com ele, para caminhar com ele. E ele está reunido aqui perto, né, da Galileia, e os discípulos eles vão até ele e a multidão vai até ele e eles começam a lhes pregar o evangelho. Só que não tinha um Waze, né, cara? Não tinha carro, não tinha Uber, não tinha mototáxi naquele tempo. Então o cara que vinha de muito longe, o cara não tinha como voltar no mesmo dia. De repente ele tinha que pousar em algum lugar, tinha que ficar até mesmo no relento. E Jesus ele pregava por extensas horas para essa multidão. E nessa pregação, Jesus pregando para eles sobre o reino dos céus, ele sente compaixão pela multidão e percebe que elas vão ficar com fome. E era uma multidão assim, gigantesca, e Jesus vendo isso, ele percebe que aquela multidão vai desfalecer se voltar do jeito como veio até ali. E os discípulos ficam naquela dúvida, né, cara? Poxa, onde nós vamos arrumar comida para esse povo? Onde é que vai ter pão suficiente para alimentar essa galera? A pergunta é: não temos condições de comprar pão, não temos condições de chegar a uma vila próxima porque é distante, e mesmo se tivéssemos, não tem comida
suficiente para todo mundo. Então vai todo mundo passar fome. Quem assiste The Chosen, essa cena é muito bem representada, né? Ela é muito... A ambientação de cena é muito legal. E Jesus ele faz aí o clássico milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E ele entra num barco e vai até a região da Dalmatuna, que é na outra margem. E nesse rolê, Jesus ele tá ouvindo os discípulos discutirem sobre a falta de pão, né? Aí ele só solta no ar: cuidado com o fermento dos fariseus. E eles começam a ficar em dúvida, discutir entre si, né? Será que é porque a gente não trouxe pão? Cara, a gente não trouxe pão, o mestre deve estar mó furioso com a gente. E Jesus fala: cara, vocês não entenderam o que eu estou falando? E ele replica de novo na mente deles a cena da multiplicação dos pães. E esse texto ele termina de forma meio que abrupta, né? Fala assim: vocês não entenderam? Vocês ainda não entendem, né? O que é a multiplicação, o que é o fermento dos fariseus? E fica essa dúvida, né? E muitos cristãos não sabem o que é o fermento dos fariseus, passam a bater esse texto. Eu mesmo cansei quando novo convertido, eu passava a bater esse texto, para mim não tinha relevância nenhuma. Mas é digno de nota, né? Olha que interessante, os evangelhos eles são um eco um do outro, né? Olha o que Mateus ele fala pra gente. Léo, você pode ler pra gente, por favor, Mateus 16, do 5 ao 12? Ele traz uma explanação mais objetiva. Antes eu queria fazer só um parênteses aí. Faça mais de um. Olhar nesse texto que você leu aí. Você estava lendo qual mesmo? Eu estava lendo Marcos 8. Marcos 8, né? E me parece que acho que são duas passagens da multiplicação, é isso mesmo? São, que essa aqui é a segunda. Essa é com 7, né? E a primeira foi a mais clássica, 5 pães e 2 peixinhos, tem né? Tem até música pra isso aí, né? E então aí eu acho que o povo em casa agora, né, deve ter pensado assim: nossa, mas é 7, porque às vezes, né, você não tem essa familiaridade com a Bíblia, não entende que aconteceu isso 2 vezes, né? Então você olha e fala assim: mas não era 5? Agora é 7, né? Então você leu? Eu li Marcos 8. Marcos 8, mas a gente vai ter os 5 pães, está em Mateus 14, 13 ao 21. E Marcos 6, do 30 ao 44, também fala da mesma multiplicação dos pães e peixes, né? Achei pontual o que você fez, porque alguns irmãos não acham algumas passagens semelhantes em outros evangelhos, né, Léo? Sim. E não, a Bíblia está errada? Não. Acontece que o autor ele tem as suas fontes, né, distintas, mas não tem nada, não compromete o... Sim, são os evangelhos sinóticos, né? As perspectivas, né? Que a gente fala. A gente pode trazer um episódio sobre isso aí, hein, pro pessoal. Vamos falar em breve. Olha, mas então você não ouviu errado, tá? Essa passagem que o Vitão tá falando é dos 7 pães mesmo. Isso aí. E foram 7 cestos e não 12, ao contrário das 5 pães e 2 peixinhos, que eles encheram 12 cestos, né? E quem sabe alguns estavam seguindo Jesus, né? Pelo fato da primeira multiplicação. Opa, esse cara multiplicou o pão, eu tava ali ouvindo ele pregar, vai que acontece de novo. Então, a gente até tem esse reforço, né, sobre esse evento em si. Mas legal, Léo, muito bom. Então vamos lá? Mateus 16... Do 5 ao 12. Do 5 ao 12, diz Isso. assim: quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar o pão. Jesus lhes disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão? Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, tá vendo? Aqui Jesus ele vai citar as duas passagens, tá vendo? Ele tá primeiro citando: vocês não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? E no 10 diz: nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram. Tá vendo que ele cita então as duas passagens, né? E aí no 11 vai: como é que vocês não entendem que não eram de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão,
mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então fica claro pra gente o que é de fato. Porque assim, embora o versículo 12 ele explane o que Jesus queria dizer, alguns cristãos têm dúvida. É assim, o que a gente tem que entender como fariseus e saduceus? Uma explicação bem rápida aqui. Os fariseus, eles foram uma seita que surgiram no período interbíblico, muito piedosa, por sinal, né? A gente tem a Torá guardada por esses caras porque eles tinham uma conduta bem severa. Só que esse sinônimo de piedade acabou virando pretexto para uma vida arrogante e de falsa piedade, né? Jesus fala, não seja como os fariseus que batem no peito nas esquinas falando, ó Senhor, como eu sou alguém piedoso, como eu sou alguém misericordioso. Então era uma pessoa que vivia numa auto-justiça muito grande. E os saduceus, eles era uma seita judaica que tinha algumas heresias, como por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição, por exemplo, acreditavam que isso era nem espírito, né? Era mais materialista a visão deles. Então esses falsos ensinos, junto com a falsa conduta, era isso que Cristo estava querendo dizer, ó, toma cuidado com essa galera. Se a gente fizer uma exegese sincera, cara, olha que bacana que a gente pode trazer para cá. Os pães foram... Aquele pão é um pão com fermento e esse pão foi multiplicado. Então Jesus ele poderia ali ter feito um link com aquele evento, ó, tal qual um pão com fermentado, ele é multiplicado, se espalha, né? Tome cuidado com esse falso ensino, porque é um fermento que cresce e se multiplica, ele se espalha. Então Cristo está falando aqui sobre algo que tem uma origem pequena. Cuidado com o fermento. Ele não falou pão, ele falou fermento, porque é aquilo que ganha corpo, ganha forma no interior, né? E nos dias de hoje, né, Vitor, a gente tem visto muitos falsos ensinamentos. Demais, cara. Muitos profetas da internet aí e trazendo uns ensinos que são, assim, absurdos, né? O famoso Oi Meu Lindo, né? O Oi Meu Lindo é o mais terrível de todos. Oi Meu Lindo não conheço não, qual que é? Oi Meu Lindo, Deus só tem uma promessa pra você hoje. Oi Meu Lindo, Deus tem uma vitória pra você hoje. Os jargões, né? Então a gente tem muito isso, né, já nos dias de hoje, e Jesus já pedindo naquele tempo pra gente ficar observando isso, né? Os fariseus não acreditavam que Jesus era filho de Deus, né? Eles colocavam fardos pesados que nem eles mesmos poderiam carregar, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então por aí vai. De fato, cara. Pena. Pausou bem na parte do eu chego a beber tranquilo. Ficou aquele silêncio dramático. Pode beber, não tem problema. Mas, Léo, isso é um fato gigante, porque olha que interessante. Todo falso mestre, ele é aquele cara que ele está disposto a sacrificar o outro, né? O falso pastor, Jesus já declara isso. O falso pastor é aquele cara que não é o pastor, óbvio, né? Porque quando vem um salteador ou lobo, ele foge e deixa a ovelha ao relento. Mas o verdadeiro pastor dá vida pelas suas ovelhas. E a gente consegue entender, trazendo para os dias de hoje, muito bem colocado o seu exemplo, cara, que o verdadeiro profeta, o cara que tem um verdadeiro coração pastoral, ele zela pelo outro, né? Então ele vai sempre procurar ensinar a Bíblia corretamente, a palavra corretamente, por amor ao outro, para que ele não se perca, não se deixe ser seduzido, né, por esses falsos evangelhos. Então, para que ninguém caia na sedução do Oi Meu Lindo, né? Então, assim, cara, achei pontual o que você trouxe aqui na mesa. Mas, infelizmente, é algo muito sutil, né, cara? Isso tem crescido cada vez mais na nossa igreja. Então, assim, o que Jesus traz é uma mensagem simples, mas olha que profundidade, né? O falso profeta, além dele não prezar pelo outro, ele joga fardos que ele não está disposto a carregar, como você mesmo trouxe. Ele quer que o outro carregue um tipo de imagem, ele prega uma mensagem que ele nem mesmo segue, né? Sobre santidade, sobre autopiedade, sobre abnegação, e ele é que nem um bagulho da TV, né? Não pode TV que é do capeta, mas o cara tem uma de 40 polegadas dentro de casa. E nós estamos vivendo uma série de mensagens esse ano aqui na nossa igreja, na Templo Vivo, né? E o pastor tem desconstruído muitos falsos ensinos e assim, eu tenho visto o pessoal assim realmente se libertar. Eu, né, tenho participado disso. A cabeça tá fazendo um boom, assim, quando você aprende a ler a Bíblia, né? Porque tá simples ali na Bíblia.
mas a gente vive num mundo de fantasias, né? A gente quer alegorizar tudo. Então. Tudo na Bíblia é alegorizado. As igrejas hoje, elas estão assim com místicas, né, Léo? Exatamente, muito místico, né? Então tudo é misticismo. E as coisas que é tão simples e assim tão literal, a gente traz tanto misticismo em cima. E aí as pessoas estão cheias de dogmas, né? Estão aprisionadas em diversos ensinamentos. E a palavra fala, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas ninguém quer conhecer a verdade, que é a palavra do Senhor. Ninguém quer se aproximar mais dela, ninguém quer ler e trazer a sua própria interpretação, deixar que o Espírito Santo te conduza nessa interpretação, né? Mas você acha que as pessoas que querem viver nessa sombra é por uma questão de conforto? Acho que a palavra conforto não é... Acho que é um desleixo, né? A pessoa não tem, assim, uma... nós, né? No nosso dia a dia, a gente não... A gente tá num mundo, assim, tão... A tecnologia cresceu tanto, a informação, ela é tão assim... que você fica até meio, às vezes, perdido nas informações que vai chegando. Um fala uma coisa que nem a gente estava discutindo, acho que ontem. A minha esposa, Patrícia, chegou e falou assim, que eu agora tô numa onda de tô tomando... Cortei refrigerante, cortei suquinho, né? Tô tomando água com gás e limão. Água gelada com gás e limão eu tomo. Aí ela veio me falar assim, você viu que postaram no grupo que... água com gás gelada tá matando? Eu falei... Onde você viu? No TikTok. Então, eu não morri ainda. E a gente tá no mundo que é assim, a gente tem tanta influência que a gente não sabe mais o que é mito e o que é verdade. Porque então, um fala cara, que é uma coisa todo mundo é médico hoje na internet, né? Então todo mundo traz uma verdade hoje da Bíblia e a gente tá indo a Bíblia já avisou, né? É pra gente não ir no vento de qualquer doutrina. E nós estamos indo nesses ventos de doutrina, por quê? Porque simplesmente a gente não se apega para parar e tirar um tempo com Deus, né? O seu TSD, o tempo sozinho com Deus. Pegar ali a sua palavra, ler ela e deixar o Espírito Santo falar com você. Léo, achei interessante você falou, cara, um ponto assim singular, porque olha que interessante, o falso mestre sempre é um cara que é pastor, um cara que é formado em teologia. O falso mestre é aquele cara que está ensinando de forma errada. E isso é um problema gigante. Você tem pessoas em redes sociais que tem milhões de seguidores, que o cara é aquele pseudo-cristão, né? Eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja, né? Jesus é legal, o clube que estraga, essa frase que essa galera gosta. Não, é que a gente teve há pouco tempo aí o escândalo do Pax, né? O pastorzão. O cara fala pastorzão, o cara é pastor de igreja. Mas o cara não era nada, cara. E aí caiu por terra, entendeu? E assim, todo mundo que seguia ele quando era... Demos o nome, né? Todo mundo que seguia, tomara que não processa a gente. Todo mundo que... Mas não tem nada... Não, só um pequeno. O máximo que tem pra dar pra ele aqui de processo é uma garrafa com gás. Mas assim, ele e tantas figuras que estão hoje em voga na mídia, cara, que pessoas que tinham um pé na igreja saíram e arrastaram a galera. Aí tem uma opinião própria ou uma opinião mais progressista do evangelho que muita gente abraça, cara, não filtra. E esse cara que ele tem uma visibilidade grande, ele acaba arrastando, impactando mais pessoas. É aquele cara que prega a palavra, que tem uma vida mais centrada, que tem um conhecimento bíblico, ele não consegue alcançar tanto. Então assim, eu acho que a gente pode dizer que como grande dica cara, não fuja da Bíblia, né? Por mais que seu TikToker ou streamer, ou youtuber que você goste fale alguma coisa da Bíblia, é bom você fazer a prova dos 9, né, cara? Então, esse é o problema, né? Porque depois você conseguir desconstruir, né, algo que foi construído errado, é muito mais caro, né? É muito mais caro você derrubar... Você fala em sentido de tempo? Derrubar e construir, porque a pessoa tá ali com uma base até você desconstruir aquilo ali. É mais difícil que você pegar alguém que é cru e trazer um ensinamento mais são. Por isso que nós estamos aqui com o canal Bereanos, né? A gente, isso aí. O que a gente... Qual que é o nosso intuito? Incentivar você, irmão, a buscar a palavra do Senhor, a você mesmo ler e a você colocar ali, fazer a sua prova dos 3, a sua prova dos 9, como você quiser achar melhor, mas e você ali deixar Deus falar com você e te direcionar, porque agora se você só vai, é uma cabeça pensada, aquela cabeça que vai pela cabeça dos outros, né? Não é uma cabeça pensante que coloca o tic-tac e os neurônios para trabalhar. É o vento de doutrinas, né, cara? Então, qualquer vento arrasta ele. Quase quebrou a cadeira aqui. O inimigo tá furioso, cara. Mas é isso aí. Aí
a pessoa fica perdida. Porque assim, eu não sou dono da verdade e eu vou bater isso aqui sempre, né? Então, eu creio que tem essa mesma linha de pensamento. Eu falo besteira, falo mesmo. Não, Às vezes eu posso... eu creio. eu posso trazer algum ensinamento, porque eu sou homem, eu sou falho. Então, sempre batam isso, tá? Nunca olhem pra mim e achem assim, pô, o Léo tá achando que tá... Não tô certo, não. Eu posso estar errado, irmão. E se você tem Isso um contraponto, eu tô bem aberto pra ouvir esse contraponto e até mudar minha opinião se for necessário. A gente fala aqui várias vezes, né, cara? A gente discorda muito, né, Léo? Agora Sim. mesmo nos bastidores a gente trouxe um tema que, quem sabe, a gente vai discutir daqui a alguns episódios futuros, que nós já discordamos aqui já algumas vezes já. E voltamos a discordar de novo. E, gente, isso é natural. Tudo que é marginal, a gente vai discordar, né? Agora, tudo que é central é inegociável. Se você tiver algum teólogo, algum pastor, alguém que você segue e você concorda 100% com o que ele diz, meu querido, é melhor você repensar a sua forma de entender a Bíblia, a palavra do Senhor, porque tá errado. Porque em algo ele vai estar errado. Ele com certeza não é o dono da razão. Isso aí. Eu sigo diversos teólogos aí, pastores, que assim, os caras são top demais, mas tem alguma coisa que eu discordo com ele, que eu não concordo, entendeu? Alguma coisa que ele fala, que ele prega, não é mais ou menos do jeito que eu penso. Mas tem normal, né? Não fere, nós temos irmãos ali. Isso aí. É só uma forma de interpretar, depende, né, do que é. Se não interfere na sua salvação, tranquilo, né? A gente pode discordar tranquilamente. Concordo. Mas nós temos que tomar muito cuidado, voltando ao assunto, que é o fermento dos fariseus, né? Saduceus e fariseus, que ele é muito presente nos nossos dias hoje. Hoje não são fariseus nem saduceus, mas são representantes dessa mesma linha. Exato. Existem vários fermentos, assim, hoje em dia. A gente tem o fermento do relativismo, do progressismo, do falso evangelho, do mundanismo na igreja. E como é que eu me blindo contra isso, Ito? Cara, a receita de bolo, ela, com perdão do trocadilho, ela é fácil, grátis e super acessível à Bíblia Sagrada. Amém? Sim. Então a gente queria discutir sobre isso, né, Léo? Tem mais algum ponto a trazer pra gente aí? É isso aí. O fermento dos fariseus é o falso ensino que ele está muito presente nos dias de hoje e ele está bem crescente, está fermentando a massa aí. Já tá com a podre As massas estão fermentando, muitos são chamados, poucos são escolhidos, então temos que tomar muito cuidado aí pra gente não ficar de fora. Ou seja, um método mais eficaz para você fugir disso aí é ser um bereano, certo? Então a gente queria discutir isso com vocês, esperamos que vocês tenham sido edificados por essa palavra, né? Que você tenha aprendido. Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Não esqueça de comentar, compartilhar, curtir, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, né? Dá uma clicadinha no curtir, não custa nada. Não custa nada. Né? E ativa as notificações, né, Léo? Ativa as notificações. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, porque nós temos muito mais conteúdos e vamos produzir muito mais conteúdos como esse. A nossa intenção é fazer você se aproximar cada dia mais da palavra do Senhor. É isso aí, fechou? Então, Deus abençoe. Léo, tamo junto. Fica na paz, meu irmão. E até a próxima. Tamo junto. Valeu.